Na prática, qual é a diferença entre esses três profissionais? Começando pelo psiquiatra, ele tem como, pela base profissional dele, a permissão para prescrever medicamentos. Então, através de uma análise, de uma entrevista durante a consulta, ele identifica o que pode haver de desordem química cerebral desse paciente dele, então ele receita o medicamento para poder fazer essa harmonia, para trazer esse equilíbrio sobre algum transtorno em que ele esteja sofrendo e que já está impactando o convívio dele no meio social, entre os familiares, o trabalho, o estudo ou qual seja a queixa dele. Já o psicólogo, ele tem como foco tudo que é o momento presente, então estamos falando de consciência. Ele vai entender sobre o ambiente em que essa pessoa está inserida, sobre quem são as pessoas com quem ela se relaciona e dentro disso qual é a queixa em que ela traz. Então sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a insegurança, sobre a raiva, sobre a não realização de projetos. Ele vai tentar compreender junto com o paciente quais são os fatores em que ele está inserido e ver mais ou menos como um quebra-cabeça, saber o que pode tirar, o que pode colocar, o que encaixa melhor ou o que está se excedendo na vida dessa pessoa. E o psicanalista, ele tem como foco de estudo o funcionamento do inconsciente. Quando a gente fala de inconsciente, são coisas não acessíveis a um plano tão imediato como na nossa consciência. Então, psicanálise, ela fala sobre a análise do funcionamento do inconsciente. Então, ele vai ter como foco justamente a compreensão sobre qual é a raiz que está no nosso porão, digamos assim, do inconsciente e que sobe como um sintoma, como um conflito, como até mesmo um processo de defesa, só que causa sofrimento para essa pessoa que está nesse processo inconsciente, um processo repetitivo e que acaba sendo muito desgastante. Então eu vou até trazer uma analogia, digamos assim, para a gente conseguir visualizar na prática. Então vamos imaginar uma planta. Essa planta é um indivíduo, um corpo vivo. Ela apresenta ali alguns frutos com defeito, algumas folhinhas que estão problemáticas. E aí, digamos que o psiquiatra ele vai ter como função analisar e saber qual tipo de medicamento em que pode trazer de volta o estado normal desta planta. O psicólogo ele vai observar se ela recebe luz adequada, se mudar de local, se de repente tirar flor em excesso, trocar a terra, se ela tem reestabelecido a sua condição normal. E o psicanalista ele vai entender essas raízes, ele vai entender o que está por baixo dessa terra que faz surgir esses problemas na superfície. Então, essa é uma maneira bem lúdica de apresentar para você qual é a diferença entre a atuação prática de cada um desses profissionais.